Bom, vamos voltando aí, segunda parte da aula. Vamos falar agora sobre programação linear e programação linear inteira. Vocês ainda estão escutando aí mais um trecho da música Lady What's Your Name? A performance aqui é do Hindley Street Country Club. Então vamos lá. Vamos ao que interessa. Então vamos escutar mais música. Não, vamos à aula. A aula também interessa, vai. Programação linear. Não sei para quem que a aula interessa, mas espero que... Tô brincando. Espero que interesse, tanto para vocês quanto para mim. Programação linear inteira, então, né? Bom, o problema clássico aí de programação linear inteira é o problema da dieta, né? Quero escolher o que eu vou comer, o que eu não vou comer. Nesse problema, o que é dado como entrada, né? É um número de nutrientes a serem considerados, tá? Então, N vai ser esse número de nutrientes. Então, por exemplo, proteína, carboidrato. Aí você vê lá o que o teu nutricionista falou que é importante você controlar. Depois, M vai ser os tipos de alimentos que você vai considerar. Tá? Imagina que você vai num self-service, tá? Aí você vai montar um prato, né? Então, quais são os alimentos que tem lá disponíveis, né? Alface, arroz, feijão, carne, né? Então, M é o número desses alimentos aí que você vai considerar. Aí você vai ter um vetor, tá? Um vetor B, tá? Que ele vai ter tamanho N, tá? Que é a quantidade mínima a ser consumida de cada nutriente. Então, o teu nutricionista falou, você tem que consumir. Então, aqui no caso, não é dieta naquele sentido de regime, né? Quando a pessoa quer fazer regime, ela tem um limite superior, né? Falar, no máximo eu posso comer tanto de tal coisa. Aqui é uma dieta, vamos supor que você é um atleta, tá? Então, você fala, eu tenho que comer pelo menos tanto de proteína, pelo menos tanto de ferro, pelo menos tanto de não sei o que lá, tá? Então esse vetor B vai te falar o pelo menos quanto de cada coisa que você tem que comer, tá bom? Deixa eu falar aqui. Não, eu ia falar um outro negócio. Bom, você poderia ter também aqui, bom, eu estou dando a versão mais simples do problema, né? Você poderia também ter quantidade máxima. É porque aqui no caso vocês vão ver que não vai fazer sentido por causa da função objetivo. Vocês já vão entender daqui a pouco. Mas, quer dizer, não, desculpa, poderia fazer sentido. Eu tô tentando mudar o problema e estou vendo se faz ou não faz sentido. Você poderia querer ter também, mesmo com essa função objetivo, faria sentido. Você falar, sei lá, gordura eu quero no máximo tanto. Tá bom? Nessa versão mais simples não tem isso, mas poderia pensar nisso também. Aí você vai ter um outro vetor, agora de tamanho M, tá? Que é o preço, né? O custo por porção de cada alimento. Então você fala, quanto que custa uma porção de arroz? Quanto que custa uma porção de feijão? Né? No caso, no self-service é tudo o mesmo preço, né? Imagina que você inventasse um self-service que a porção o preço de cada alimento tem um preço diferente. Então, o exemplo do self-service já não é muito bom, né? Teria que ser uma comida que você vai preparar na tua casa. Porque aí sim, se você preparar só carne, você que vai comprar a carne, né? Você vai pagar lá o zóio da cara, né? Hoje em dia, comer carne aí já está até quase virando um luxo. Tá bom? Então você tem um preço da porção. E aí o que é uma porção? Aí você que vai definir, tá? Você vai falar, uma porção de carne é 1 quilo, né? Aí você vai ter que colocar, tipo, qual é o preço do quilo, e aí quando você for falar da quantidade de nutriente de cada, que vai aparecer aqui, deixa eu falar dessa matriz, aí eu já falo o que eu ia falar. Então a matriz A, ela vai ter N linhas e M colunas, né? E aí, a matriz na posição A e J, ela vai ser a quantidade do nutriente I contida em uma porção do alimento J, tá bom? Então, o alimento é uma coluna,
Tá? Então você vai falar, o alimento, vamos supor, a carne é a primeira coluna. Aí vamos supor, então cada linha é um nutriente. Então vamos supor que essa linha aqui é carboidrato. Né? Então nessa coluna, na primeira linha, vai ter quanto tem de carboidrato na carne em uma porção de carne. Tá bom? Então se para você uma porção é 1 quilo, você vai colocar quanto de carboidrato tem em 1 quilo de carne. Tá bom? E aí aqui no C1 você vai colocar qual é o custo de 1 quilo de carne. Deu para sacar? Então você que vai definir isso e aí você vai ter que colocar o valor correspondente aqui no valor do vetor C e na matriz A. Tá bom? Quanto custa a porção e quanto tem de nutriente. Beleza. Restrições. Montar um prato, tá? A gente está pensando num prato, mas você poderia pensar também na quantidade diária, se você quiser, tá? Então você vai falar quanto que eu vou comer de cada alimento num dia, né? Então quais são as restrições, né? Eu quero montar um prato, tá ok? Deve consumir uma quantidade não negativa de cada alimento, tá? Então não posso falar, você vai consumir menos tanto de determinado alimento, tá? Então você vai ter o que a gente vai chamar de restrição de não negatividade nas variáveis do problema, tá? Que a variável vai ser o quanto que você vai comer de cada alimento. Pode consumir frações de porções, frações de porção dos alimentos. Então você não é obrigado, ou eu quero uma porção de carne, ou 2 ou 3. Você pode falar, eu quero meia porção de carne, 1/3 de porção de carne, 1,5 porção de carne, tá bom? Deve consumir no mínimo BI de cada nutriente, tá bom? Certo? Ao todo, tá bom? Então se falar, eu tenho que consumir pelo menos tanto de proteína. Aí você pode pegar um pouco da carne, um pouco do ovo, um pouco do leite, sei lá o que você vai colocar. O leite não vai no prato, mas enfim, o leite pode estar na lista dos alimentos. E aí quando você somar lá a porção que você pegou de cada alimento, aí você vê o quanto que tinha daquele nutriente, aí tem que dar pelo menos BI, tá bom? Qual que é a função objetivo? Minimizar o custo total do prato, tá bom? Hoje em dia, com essa inflação de alimentos, o problema da dieta é bastante pertinente. Então, o que é uma solução viável para esse problema? É um prato que contém as quantidades mínimas de cada nutriente, tá bom? Qualquer prato desses aí satisfaz o que você queria. E repara que esse problema ele não é de otimização combinatória, porque aqui o número de soluções não é finito, né? A gente não está considerando um espaço discreto, né? A gente não tem assim, eu lembro que eu falei, você pode pegar qualquer quantidade fracionária de cada nutriente e tal, né? De cada prato, né? Não é de cada prato, é de cada comida lá, eu tô chamando do quê? Esqueci o nome que eu tô dando aqui. É nutriente? Não. Alimento. De cada alimento, né? Então eu posso pegar uma porção de cada alimento, né? Então, ou seja, você pode pegar, não pegar nada e pegar você pode pegar meio, pode pegar 1/3, pode pegar qualquer fração aí no meio, tá? Então a quantidade de possibilidades é infinita, tá bom? Então as soluções viáveis são todas que satisfazem aí as quantidades mínimas de cada nutriente. E o que é uma solução ótima? É um prato que satisfaz as quantidades mínimas de cada nutriente e que tem custo mínimo, tá bom? Método ideal de resolução. Vai no bandejão, eles resolvem esse problema para você. Aí agora, né, até agora que está na pandemia, vocês devem estar olhando para esse prato com saudade, né, do bandejão. Principalmente o dia que tem estrogonofe, né, que geralmente é o prato mais popular lá do bandejão. Agora, piadas à parte, vamos pensar aqui em como... Eu não vou mostrar para vocês agora como resolver esse problema, tá bom? Eu só vou mostrar como modelar, tá? Como construir um programa linear para esse problema. Então imagina aqui agora uma instância concreta aqui do problema. Eu tenho esses 5 alimentos aqui, ó, arroz, feijão, carne, ovo e queijo coalho, tá bom?
e eu quero considerar 3 nutrientes, tá? Que é carboidrato, proteína e cálcio, tá? Então o meu N é 3, né? Que são 3 nutrientes que eu vou controlar. O M é 5, que são 5 tipos de alimentos, né? Aí o B, que é a quantidade mínima por porção de cada alimento, né? Então, de cada nutriente, desculpa. Então eu preciso consumir no mínimo 100 de carboidrato. Aí também você vai falar 100 o quê, né? 100 miligramas, 100 gramas, tanto faz. A questão é que se você está considerando grama, então quando você for preencher lá o quanto que o arroz tem de carboidrato, você vai ter que colocar em grama, tá? Então se aqui são 100 gramas, aqui são 80 gramas, certo? Por porção, certo? Então aqui, ó, eu tenho que consumir 100 de carboidrato, 20 de proteína e 5 de cálcio, beleza? Qual é o custo? Então, uma porção de arroz está custando 1, porção de feijão está custando 4, porção de carne está custando 13. Eu fiz isso aqui, não sei, essa porção é o que? É 100 gramas, né? Só se for, né? Para custar 100 gramas, 13 reais, né? 100 gramas. 2 é a porção de ovo, está custando 2, e queijo coalho 7. Beleza? Aí a minha matriz aqui, ela está me dizendo o quê? Ó? Que uma porção de arroz, ela tem 80 de carboidrato, 3 de proteína e 0 de cálcio. É claro que eu estou inventando valores aqui, eu não faço a menor ideia dos valores reais aqui, mas não é isso que importa. Feijão. Então aqui a matriz está me dizendo que uma porção de feijão tem 30 de carboidrato, 8 de proteína e 3 de cálcio. A carne, mesma coisa, vou olhar na terceira coluna, vou ver os valores, o ovo e o queijo coalho. Beleza? Agora o modelo de programação linear, tá? Esse aqui também é bem fácil de pensar, né? Por isso que também eu escolhi como primeiro exemplo, é digamos o Hello World da modelagem de programação linear. Então o que eu vou fazer? Eu vou definir variáveis, tá bom? Que aí vai ser x1, x2, x3, x4, x5. O x1 é quantas porções eu vou consumir do arroz, né? x2 do feijão, x3 da carne, x4 do ovo, x5 do queijo coalho, tá bom? Então aí o que eu quero fazer? Eu quero encontrar valores para essas variáveis, tá? Então se o x1 for 1, significa que eu vou pegar uma porção de arroz. Se o x2 for meio, significa que eu vou pegar meia porção de feijão. Se o x3 for 1/10, eu vou pegar 1/10 de um bife. 1/10 de uma porção de carne. Seja lá o que quer uma porção de carne. E assim por diante, tá? E aí, como que vai ficar então o meu programa linear, né? Um programa linear, o que é, tá? Ele vai ter um conjunto de inequações lineares, tá? Então, o que é uma inequação linear, tá? O lado direito, aqui tem uma constante, tá? O lado, eu estou falando na forma padrão, tá? Então, a forma padrão tem uma constante para o lado direito, né? Então, por exemplo, se tivesse uma constante aqui mais 90 do lado esquerdo, não é que a inequação não ia ser linear, é porque ela não está na forma padrão. Então basta eu passar o 90 aqui, menos 90 para o outro lado, tá? Então, primeira coisa assim, coloca na forma padrão. Então, o que é constante, joga para o lado direito, o que não é constante, joga para o lado esquerdo, né? Para deixar na forma padrão. Aqui também, ó, só para ser um pouquinho mais chato, ó, quando é minimização, na forma padrão a inequação é de maior ou igual, tá? Então, se ela tiver com menor ou igual, você, né, multiplica por menos 1, né? E aí ela vai ficar com maior ou igual, tá bom? Então, na forma padrão, um problema de minimização, as restrições são tudo de maior ou igual, tá? E aí, agora, aqui do lado esquerdo, você vai ter aqui constantes multiplicando as variáveis, tá?
para ser linear, tá? Porque se você tivesse, por exemplo, x ao quadrado, x5 ao quadrado, isso já não é mais linear. Se você tivesse raiz de x5, também não é linear. Log de x5, né? 2 elevado a x5, x5 vezes x4. Então nada disso pode, tá? Nada disso, como não é linear, não pode. Quando você quer construir um modelo de programação linear, você só pode multiplicar constante por cada variável, tá bom? Então, ó, aqui, ó, eu tô basicamente os coeficientes aqui são os coeficientes daquela matriz ali, ó, tá? Então, aqui, ó, 80, 3 e 1, né? Quer dizer, 0, desculpa. 80, 3 e 0, tá? Então, ou seja, aqui por isso que o x1 não aparece nessa equação, que é 0, tá bom? Então, ó, vou voltar aqui, ó, pegando essa linha aqui, ó, 80, 30, 15, 20, 30. Então aqui, ó, 80, 30, 15, 20, 30, tá? Então, aqui tá me dizendo, ó, você multiplica o quanto que você vai pegar de arroz por 80, o quanto que você vai pegar de feijão por 30, o quanto que você vai pegar de carne por 15, o quanto você vai pegar de ovo por 20, o quanto você vai pegar de queijo coalho por 30, né? E aí, somando isso tudo, tem que dar pelo menos 100, certo? Eu tenho que consumir pelo menos 100 de carboidrato. Então, se eu pegar uma porção de carne, vai dar 80, mais uma de feijão já deu 110, já deu lá, maior ou igual a 100 que eu precisava, certo? Então, eu faço isso aqui para todos os nutrientes, né? E aí, o que eu quero minimizar? Lembra daquele vetor de custos aqui, ó. O custo de cada porção de cada alimento, né? Então, 1, 4, 13, 2, 7. Então, aqui, ó, 1, 4, 13, 2 e 7. Então, a função objetivo ela tem que ser linear também, tá? Então, a função objetivo também, você não vai poder x3 ao quadrado, x3 vezes x4, x5 dividido por x1. Nada disso pode. A única coisa que pode é constante multiplicando variável, tá? Então, o somatório para todas as variáveis aí com a constante que multiplica, tá bom? Tanto que quando a gente for usar o solver, vocês vão ver lá que é sempre assim, que você, na hora de criar lá a função objetivo, criar as restrições, o que você precisa fazer? Definir o coeficiente de cada variável dentro daquela restrição ou dentro da função objetivo. Basicamente é isso que você tem que fazer, definir qual o coeficiente da variável, tá bom? Em cada restrição ou na função objetivo. Beleza? Então eu quero minimizar isso e aí eu tenho essa restrição de não negatividade, né? Lembra que eu falei que eu não posso pegar um número negativo, uma porção negativa de cada alimento. Então cada uma dessas variáveis tem que ser maior ou igual a 0, tá bom? Então isso aqui é um modelo de programação linear para resolver o problema da dieta. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Aí, ó, um exemplo, uma solução viável aqui, ó. 1, 0, 1, 0, 1, né? Então, vou pegar uma porção de arroz, nenhuma de feijão, uma de carne, nenhuma de ovo e uma de queijo coalho, tá bom? Qual é o custo disso? Aí, ó, vou imaginar que vocês vão acreditar em mim, tá bom? Então, não vou voltar lá para mostrar qual é o custo de cada porção. Então, aqui o custo de uma porção de arroz é 1, da carne é 13, do queijo coalho é 7. Então, o custo dessa solução é 21, tá? Essa solução é viável, né? Também, de novo, vou supor que vocês vão acreditar em mim, ó. Quanto de carboidrato tem em uma porção de arroz? 80. E de carne? 15. E de queijo coalho? 30. Somando tudo isso, 125, maior ou igual a 100, beleza. Então, faço isso aqui para todos os nutrientes, ó, aqui 28 maior ou igual a 20, 11 maior ou igual a 5. Então, atendeu todas as restrições. Então, é uma solução viável, certo? E o custo dela é 21, tá bom? Pergunta, essa solução é ótima, né? Tem alguma solução melhor que essa? Não sei. Pausa o vídeo você aí e pensa. Mas pausa mesmo, tá, pessoal? Quando eu falo esses, não é para dar um migué, não. Eu vou tomar minha água enquanto vocês pensam aí. Para quem não pausou o vídeo vai ter que pensar do mesmo jeito. Tá na cara que tem coisa melhor. Então é ótimo, é óbvio que não. Por quê?
Aqui eu tô sendo meio chato aqui, meio grosseiro aqui, né? Bom, não sei, né? Tá dizendo aqui que tá na cara, né? Eu não sei, tá na cara? Será que tá na cara? Não sei. Vamos ver aqui, ó. Bom, tem uma solução melhor aqui, ó. Essa solução é que em vez de eu pegar uma porção de queijo coalho, eu vou pegar só meia. Então, né, eu peguei de novo uma de arroz, uma de carne, só que agora em vez de eu pegar uma de queijo coalho, eu peguei meia. Né? E aí pegando meia de queijo coalho, aí agora eu vou ter que multiplicar aqui, ó, esse 30, esse 8 e esse 7, o 30, o queijo coalho é o terceiro, né? Então o 30, o 8. Agora eu não lembro aqui do queijo coalho. O queijo coalho é 7 aqui, tá. Então o queijo coalho, então esse 30, esse 8 e esse 7, agora eu vou ter que multiplicar por meio, tá? Então vai ficar 15, 4 e 3,5, tá? Então vai ficar aqui, ó, 15, 4 e 3,5. Aí somando tudo, ó, 110 ainda é maior ou igual a 100. 24 ainda é maior ou igual a 20. 7,5 ainda é maior que 5. Certo? E qual deu o custo? Né? Antes o custo estava dando 7 do queijo coalho. Vou pegar só meia, vou pagar 3,5. Certo? Então o custo total deu 17,5. Melhor do que 21. Certo? Tá, então esse negócio de... E aí essa solução agora? Será que ela é ótima? Né? De novo, óbvio que não, né? Tá na cara de novo, né? O que tá na cara aqui, né, pessoal? Tá tendo folga aqui, né? Tá tendo... As restrições, elas não estão sendo atendidas com sabe, aqui eu tô pegando 110 de carboidrato, 24 de proteína e 7,5 de cálcio. Então eu estou pegando mais do que o que eu preciso, né? Então tá na cara, né? Então aqui, ó, quando eu melhorei a solução, eu abaixei, ó, antes eu tinha 25 aqui de folga aqui, 8 de folga aqui e 6 de folga aqui. Aí agora caiu para 10 de folga aqui, 4 aqui e 2,5 aqui. Mas ainda tem folga em todas essas restrições, né? Então é claro que dá para eu ir abaixando aqui, né? Pegando menos dessas porções, tá bom? Exercício. Encontre a melhor solução, então, ou seja, com menor custo, né? Então, a melhor solução que você conseguir para a instância apresentada no exemplo anterior, tá bom? Então, você fica brincando com isso aqui até você chegar na melhor solução que você conseguir, tá? Exercício 2. Sua solução é ótima? Se você acha que sim, tente provar que de fato ela é ótima. Então, né, se falar assim, não, eu não consegui encontrar uma solução melhor, é uma coisa. Outra coisa é, será que eu consigo provar para você que a minha solução é ótima? Né? Eis a questão. Beleza? Então façam esses exercícios aí, tá, pessoal? Para vocês irem ganhando familiaridade com programação linear, tá bom? Eu não vou mostrar agora para vocês, tá? Aqui era só o exemplo para mostrar o que é um programa linear, tá bom? Não vou entrar agora no assunto de como resolver um programa linear, tá bom? Então agora falando de forma mais genérica, né? Que eu mostrei um exemplo. Agora falando de forma mais genérica, o que é um programa linear? Um programa linear é isso aí, ó, é uma função objetivo linear, tá? Então aqui com um certo número m aí de variáveis, né? Aí eu posso minimizar ou posso maximizar também, tá? Estou pegando um exemplo de minimização, tá? A forma padrão, quando é minimização, as restrições são de maior ou igual. Quando eu disse minimização, né? E quando é maximização, aí na forma padrão as restrições são todas de menor ou igual, tá bom? Isso meio que tanto faz, tá, pessoal? Tipo, se é maior ou igual, menor ou igual, tanto faz. Eu só estou falando assim, o que é a forma padrão, tá bom? Outra coisa também, se você quiser ter uma igualdade, né? Se falar, não, mas eu tenho uma restrição que eu quero ter igualdade lá, né? Você pode ter igualdade, só que se você quiser colocar isso na forma padrão, basta você criar duas desigualdades, né? Então você fala, eu quero, sei lá, x1 igual a 0, por exemplo, né?
ou então x1 mais x2, x1 mais x2 igual a zero. O que você pode fazer? x1 mais x2 é maior ou igual a zero e x1 mais x2 também é menor ou igual a zero, certo? Se ele é maior igual e menor ou igual a zero, ele é igual a zero, tá bom? Aí você fala, na minha forma padrão aqui é minimização, então tem que ser tudo maior ou igual. Então essa inequação que ficou menor ou igual, você multiplica por menos 1, né? Então vai ficar menos x1 menos x2 maior ou igual a zero, certo? Então, ou seja, esse negócio da forma padrão é só para padronizar, mas né, você pensa que assim, o que realmente é mandatório é que tudo seja linear, tá? Então a função objetivo tem que ser linear e as restrições tem que ser lineares, tá bom? Tem que ser lineares. Beleza? Aí então, de forma geral, então você vai ter uma função objetivo aí com n variáveis e aí você vai ter as n restrições, tá bom? Todas elas lineares. Beleza? Tem uma constante aqui, tá? Você tem um vetor B aqui de constantes, a matriz A aqui dos coeficientes das restrições, né? O vetor C com os coeficientes da função objetivo. E aí também na forma padrão você tem a restrição de não negatividade nas variáveis, tá bom? Tudo que viola a forma padrão dá para você colocar na forma padrão, tá bom? Também não vou me esticar demais nesse assunto, mas saiba que esse negócio de forma padrão é só para facilitar a teoria, tá? Na teoria, né, você assume que está na forma padrão e vai fazendo as coisas, senão tipo, você teria que ficar, digamos que, repetindo coisas de formas diferentes só para considerar o caso em que é maior, o caso que é menor, blá blá blá, quando isso é desnecessário. Aí geralmente a gente vai olhar para esses programas lineares assim, né? Então você vai ver um somatório aqui, né? A gente vai usar essa notação de somatório, tá? Então somatório na função objetivo, somatório nas restrições, tá bom? Agora, quando a gente for falar uma coisa teórica assim mais abrangente, aí a gente vai só olhar para desse jeito aqui, ó, é um vetor C multiplicando pelo vetor x, né? O vetor das variáveis x. Tá, aqui eu também não estou usando notação de porque, né, você vai multiplicar um vetor por um vetor e isso tem que dar um número, né? Então, tipo, um vetor é linha, outro vetor é coluna, né? Então, se você está assumindo que os vetores são todos, sei lá, coluna, então um vetor lá vai ter que estar transposto, né? Então, sei lá, você pode colocar o transposto aqui no x aqui, ou no c, né? Deixa eu ver aqui. Sei lá, pessoal, isso não é importante, tá? Você tem que ver, então, se é tudo vetor linha, aí qual dos dois você vai ter que pôr, um dos dois você vai ter que pôr o transposto, para isso aqui dar um número, tá bom? Aí a mesma coisa, tá? Então pode aparecer uns transpostos da vida em alguns lugares, mas eu tô, tipo, deixando isso para lá, tá? Então, só para você saber, na teoria vai aparecer isso aí, né? Vetor C multiplicado pelo vetor x, matriz A multiplicada pelo vetor x maior ou igual a esse vetor B aqui, beleza? E aí o vetor x maior ou igual a zero, tá bom? Aí geralmente, em vez de minimizar, a gente vai escrever só min, tá? Em vez de sujeito A, a gente vai colocar SA, tá? Acho que nem tinha esse ponto aqui depois do A, né? É porque geralmente essas coisas estão em inglês, né? Aí é such that, aí tem a abreviação ST, aí tem o ponto depois do T, acho que por isso que eu botei o ponto depois do A aqui. Exercícios. Mais um exercício. Tente imaginar, sem consultar o Google, é claro, um algoritmo que encontre uma solução ótima para um dado programa linear. Esse exercício também eu estou pedindo demais de vocês, né? Mas quem, né, assim, então, ou seja, eu já dou a dica, é um exercício difícil, surreal, dificilmente você vai conseguir fazer isso. Mas é interessante pensar, pelo menos, assim, pô, como que eu tentaria resolver isso, né? Beleza. Assim, tem aquela coisa, para você, vocês já devem pelo menos ter visto como encontrar uma solução viável, né? Esquece a função objetivo aqui, né? Então você fala, eu quero encontrar uma solução que satisfaça essas restrições aqui, né? Aí você tem aquela coisa de triangularização, né? Tem aquele método lá, acho que é de Gauss, né? Acho que não lembro agora se é de Gauss, que é triangularização de Gauss, se eu não me engano.
para você encontrar uma solução viável, né? Então você vai encontrar valores para as variáveis x que satisfazem essas inequações aqui, né? Eu acho que com o Gauss lá é com equação, né? Mas aí também, se você quiser transformar uma inequação numa equação, basta você somar uma variável de folga, que a gente chama, né? Então imagina que você vai ter aqui n variáveis de folga, tá? Então f1, f2, f3 até fn. E esses fn's tem que ser também não negativos, né? E aí você diz que, então agora isso aqui vai ser uma equação, só que aí você vai somar o fn aqui, tá? Que seria a folga, né? Então antes isso aqui era maior ou igual, então agora ele vai ser igual, na folga aqui acho que é menos, então no caso, né? É menos a folga, né? Para ficar igual, tá? Então vai ficar menos f1, menos f2 e tal. Ou seja, isso aqui é igual ao B1, só que você vai, né, ter que ter menos uma folga aqui, que era o quanto que isso aqui era maior do que B1, caso fosse estritamente maior, tá bom? Então, ou seja, né, se você quiser usar lá a triangularização de Gauss, lá, que é com equações, se eu não me engano, tô falando aqui faz tempo que eu não lembro dessas coisas, por isso que eu tô falando eu acho que, tá bom? Mas acho que é por aí o negócio. Beleza, então se você quiser pôr as equações, você põe as variáveis de folga. Bom, ó, o livro onde vocês vão encontrar conteúdo de programação linear. Melhor referência é esse livro aqui, ó, Linear Programming, do Quatal, Vasek Quatal. Acho que esse livro só tem em inglês, tá? Mas enfim, um livro bem bacana. Aí é claro que assim, o livro é extenso, ele aborda esse assunto em vários detalhes e tal. Mas se você pegar a introdução do livro para entender o que é programação linear, o que é o método simplex, o que é dualidade, isso tudo tá lá, sei lá, acho que talvez as primeiras 50 páginas, né? Isso aí já dá uma base legal de programação linear para o que a gente precisa aqui nessa disciplina, tá bom? Então eu recomendo aí que vocês consultem esse livro aí. Programação linear inteira. O que muda, tá? Na programação linear inteira, as variáveis têm que ser inteiras, tá bom? Basicamente é isso que muda, tá? Então se fosse lá no caso do problema da dieta, você fala, eu tenho que ter, pegar uma porção de cada alimento, ou duas, ou três, ou quatro, tá bom? Não pode pegar meia. 1,5, sei lá, tá bom? Bom, é trivial resolver um programa inteiro de forma enumerativa, né? Aí você fala, então vamos supor, as tuas variáveis, cada variável você vai chutar, né? Testar 1, né? Depois 2, né? Depois 3, depois 4, aí vamos supor que você tenha lá um limitante, né? Eu vou testar até 5, sei lá, tem que ter de algum jeito você tem que limitar aí o número de possibilidades, né? Então você fala, eu tenho um limite máximo de porções que eu posso pegar, né, de cada alimento. Aí então você enumera, você fala, vou testar uma porção desse alimento, 0 desse, uma desse, 0 daqueles, testa todas as possibilidades, tá bom? Isso aí é fácil de fazer, e aí depois você testou tudo, você vê qual solução que é o de menor custo, né? Só que aí é claro que isso aí é uma abordagem que não faz sentido do ponto de vista prático, né? Então, no caso aí, ó, se você tivesse que resolver um programa linear, né, que você tivesse n fatorial soluções que você ia enumerar, né, aí você ia ficar com um n aqui de tamanho 10, você já ia ficar com algo em torno de 10 elevado a 6, beleza? Dá para fazer, né? Agora, se o n fosse 100, você já ia ficar com um negócio em torno de 10 elevado a 157. Se fosse para 1000, algo em torno de 10 elevado a 2500, né? Aí aqui, ó, se o n fosse 100, o n fatorial iria ser maior do que o número de átomos do universo, tá? Que é em torno de 10 a 80. Então, se você tivesse que fazer algum programa de computador que você enumerasse 100 fatorial soluções, você ia estar enumerando 100 elevado a 157 soluções. O número de átomos do universo é 180.
Então, ou seja, você ia enumerar mais soluções do que o número de átomos do universo. E pensa que assim, pessoal, quando a gente fala de coisa exponencial, é assim, né? 10 elevado a 80 é o número de átomos do universo, 10 elevado a 81 é tipo 10 vezes mais o número de átomos do universo. Né? Então, se aumentou 1 no expoente, você multiplicou por 10. Tá? Então, tipo, 10 a 157 não é que é maior do que 10 a 80, assim, é muito maior. Tá? Porque, tipo, 10 a 81 já é 10 vezes maior. 10 a 82 já é 100 vezes maior. Né? Então, tipo, o negócio cresce de um jeito assustador, entendeu? Então, imagina que você está resolvendo um problema prático lá, aí, tá no limite do teu computador lá. Você fala, eu tenho o computador mais moderno lá, o mais caro que eu consegui comprar. Aí, tipo, tá resolvendo lá o problema em 1 segundo, né? Aí você fala, tá bom, para uma instância de tamanho 100, sei lá, né? Aí você aumentou a instância para de um tamanho, né? De 100 para 101. Aí ele vai dobrar o tempo de consumo. Então já não vai ser mais 1 segundo, vai ser 2 segundos. Aí aumenta mais 1, vai dobrar de novo, já vai ser 4. Aí aumentar mais 1, vai dobrar de novo, vai ser 8. Né? Aí vai chegar uma hora que o teu negócio está rodando em 1 hora. Né? Aí você vai falar, bom, beleza, 1 hora ainda dá para esperar. Mas aí se aumentar 1... Né? Você fala, eu quero resolver o problema lá da dieta. Aí, tipo, eu vou colocar um alimento a mais. Aí, tipo, já de 1 hora vai para 2 horas. Por causa de um alimento a mais vai para 2 horas. Aí você põe mais um alimento vai para 4 horas. Põe mais um vai para 8. Entendeu? Aí o teu chefe de repente fala, não, nós vamos ter que aumentar aí mais 100 alimentos. Aí você vai falar para ele, não dá. Entendeu? Mesmo que você compre lá mais computadores, não vai dar. Entendeu? Chega uma hora que o hardware não dá mais conta, tá? Então, ou seja, o buraco é bem embaixo, tá? Então, resolver um programa inteiro, em geral, é uma tarefa difícil, é um problema NP difícil, tá? É claro que, então assim, enumerar você não vai fazer mesmo, né? Mas também não dá para ter esperança que você vai conseguir resolver isso em tempo polinomial, tá bom? Porque o problema, em geral, é NP difícil, tá? Então, o que a gente vai estudar nessa disciplina são formas de resolver programas lineares inteiros que não tem uma garantia de que vai rodar em tempo polinomial, tá bom? Por isso que é importante a gente saber fazer experimento também, computacional, né? Porque aí quando você tiver que resolver um problema desse na prática, o que você vai fazer? Você vai pegar instâncias do problema, instâncias reais do problema, e vai testar, entendeu? Vai fazer uma bateria de teste, vai falar, estou conseguindo resolver as instâncias do meu problema. Então, beleza. Né? Parece que a solução que eu tenho aqui é boa. Né? Isso não quer dizer que na prática você não pode um dia esbarrar com uma instância lá que você não vai conseguir resolver. Tá bom? Mas eu digo também, resolver assim, depois vocês vão entender isso mais pra frente, de que quando você começa a rodar lá o solver, pode ser que você pare no meio, não encontrando uma solução ótima, mas você encontra uma solução boa, entendeu? Porque você fala, eu estou perto, o solver te fala lá o quão perto que você está do ótimo, tá? Então às vezes você fala, para mim já está bom, eu sei que a minha solução está 10% do ótimo, né? Então uma diferença de 10% no máximo. Então, e aí eu já deixei rodando lá 1 hora, sei lá, então tá bom já, né? Alguns exemplos, vamos ver exemplos agora de programas inteiros. Problema da mochila, né? Dado uma mochila com capacidade C e dados N itens e seus respectivos pesos, então tem o peso do item 1 é P1, o peso do item 2 é P2, assim por diante. E os valores a escolher, né? Então o valor do item 1 é V1, o valor do item 2 é V2 e tal. Aí o que eu tenho que fazer? Escolher um subconjunto de itens, que aí eu vou colocar na mochila, cuja soma dos pesos não ultrapasse a capacidade da mochila e a soma dos valores seja máxima. Tá? Então imagina que você entrou imagina esses programas de televisão aí que gosta de dar prêmio, né? Aí o cara fala, você tem essa mochila, você vai entrar numa loja aí e você pode escolher o que você quiser, desde que não ultrapasse a capacidade da mochila. Aí você vai lá, vai ver uma bola, uma bola daquelas de plástico, né, grandona, que tipo ocupa o maior espaço dentro da tua mochila,
e que vale tipo R$1, né? Aí você não vai pôr aquilo dentro da tua mochila. De repente você vê um relógio lá, muito louco, pequenininho, ocupa pouco espaço da mochila e custa R$1.000. Então você vai escolhendo os itens assim, né? Que pesam pouco e que... Aqui eu tô falando de mochila assim, considerando peso só, tá? Não espaço, né? Então, né? Então você vai escolher alguma coisa que, né, que tenha pouco peso e que custe bem caro, né? Então esse é o teu objetivo, maximizar o teu ganho sem estourar a capacidade da tua mochila, tá bom? Aí vamos ver um modelo. Então esse também é um modelo, é o Hello World da programação inteira, né? Então primeira coisa, definir as variáveis, né? Então eu vou definir variável xi para cada item i, tá? E essas variáveis, elas vão ser binárias, tá? Então, variável binária é assim, ela só pode assumir valor 0 ou 1, tá bom? Aliás, vocês vão ver que, grande parte dos programas inteiros que a gente vai ver na disciplina são programas binários, tá? Que as variáveis assumem valores 0 ou 1 só, tá? E aí essa variável ela está associada a alguma decisão que eu tenho que tomar, tá? Então eu falo, se for 0 é não, se for 1 é sim. Então aqui no caso, qual a interpretação então desses valores? Quando for 0 no xi, significa que o item i não vai para a mochila. Quando for 1 na variável xi, significa que o item i vai ser colocado na mochila. Beleza? E aí qual que é então a função objetiva? Ó, somatório para todos os itens. Se o item i está na mochila, então o xi é 1, eu vou somar o valor dele na função objetivo. Se não, né, o valor vai ser multiplicado por 0, né, então ele não vai ser somado na função objetivo, certo? Então essa função objetiva ela está me dando o valor da mochila que eu escolhi, né, dos itens que eu coloquei na mochila. Aí restrições, eu tenho uma restrição só, tá? Que é a restrição da capacidade, tá? Então a capacidade é uma constante C lá, e aí eu tenho que pegar e fazer o somatório aqui, ó, para todo item. Eu somo o peso do item quando ele foi colocado na mochila. Então, se o xi dele for 1, vai somar o peso dele aqui nesse somatório. Se for 0, vai multiplicar por 0. Né? Aí, então, isso aqui vai me dar o peso total dos itens que eu coloquei na mochila. E isso não pode estourar a capacidade da mochila. Certo? Programa linear inteiro. Binário, se você quiser ser mais específico. Problema do emparelhamento máximo, que a gente viu na primeira parte da aula. Né? Vocês lembram lá, o que é o problema? Né? Dado um grafo um grafo não dirigido, G, né? Com conjunto de vértices V, conjunto de arestas A, e uma função W, né? Que ela associa um peso a cada aresta do grafo G, encontrar o emparelhamento de peso máximo. A gente tinha visto o emparelhamento máximo, né, sem peso, né? Então era o número máximo de arestas. Aqui imagina que eu estou colocando um peso associado a cada aresta e aí eu coloco um peso. Então lembra que eu falei do problema do casamento, né? Então imagina que o casal, né? Então ele coloca um peso assim, né? Tipo, assim, um cara fala, nossa, aquela menina, eu gostaria de casar com ela, e você dá um peso aí, uma nota de 0 a 10, né? Falar, nossa, eu gostaria de casar com ela, nota 10. E a mulher também, né? Tipo, eu gostaria de casar com ele, nota 5. Aí vamos supor que o peso é o mínimo entre os dois, sei lá. Ou então soma os dois e tira a média, vai. Aí é o peso da aresta, por exemplo. Né? Aí imagina que agora o problema não é só maximizar o número de casamentos, mas maximizar o peso total desses casamentos, né? Então eu não quero só juntar pessoas, eu quero que essas pessoas estejam o mais felizes possível. Certo? Então esse é o problema do emparelhamento de peso máximo, né? E aí com o modelo, e vocês lembram que emparelhamento é assim, né? E desculpa, tem uma outra coisa aqui, ó. Aqui eu não estou dizendo que o grafo é bipartido, né? Então aqui já é todo mundo pode casar com todo mundo, né? Então não tem aquela história do homem, da mulher, tá? Então aqui um grafo arbitrário, tá bom? Então qualquer pessoa pode se interessar por qualquer outra pessoa. E aí eu posso... Então lembra que o emparelhamento é assim, né? Eu não posso escolher arestas que tenham
pontas em comum. Então elas não podem incidir no mesmo vértice. Então cada pessoa aqui continua a monogamia, né? Então cada pessoa só vai poder casar com uma, né? No máximo uma. Modelo. Como que eu escrevo um modelo de programação linear inteira para esse problema? Então primeiro eu defino variáveis, tá? As variáveis que eu vou definir vai ser assim, xa, de novo, binária, tá? E eu vou definir um xa para cada aresta A do meu grafo, tá bom? Então, para cada aresta A eu vou associar uma variável xa. E qual que vai ser a interpretação? Se o xa for 1, significa que eu vou colocar essa aresta no emparelhamento. Se o xa for 0, significa que eu não vou colocar aquela aresta no emparelhamento, certo? Aí o que eu quero? Eu quero maximizar o peso total do emparelhamento. Então, vou somar aqui para toda a aresta do grafo, eu coloco o peso daquela aresta e multiplico por xa. Ou seja, se você escolher a aresta, você vai somar o peso dela lá na função objetivo. Tá bom? Isso é o que eu quero maximizar. Qual é a restrição que eu tenho que atender? Para cada vértice, eu posso escolher no máximo uma aresta que incide nele, certo? Então eu vou olhar o leque do V, tá? Então o leque do V... eu coloquei isso aqui agora que eu vi no slide errado, né? O leque, então vamos olhar aqui embaixo, ó. Leque menos... eu errei aqui o slide. Então assim, isso aqui era no próximo slide, tá? O leque do V são todas as arestas que tem ponta no V, tá bom? Que incidem no V. Tá? Então eu tenho que somar todas que incidem no V e eu posso escolher no máximo uma, certo? Beleza, então, e as variáveis são binárias, certo? Então isso aqui é um modelo de programação linear inteira para o problema de emparelhamento de peso máximo, tá bom? Outro problema de ST caminho de custo mínimo, que a gente viu também lá na primeira parte da aula. Dado um digrafo G, então agora o grafo é orientado, tá? Um par de vértices ST, né? O S é a origem, o T é o destino, tá? Uma função C, que associa um custo... Ixi, o custo aqui era para o arco, né? Não era para o vértice. Então aqui também está errado, ó, não é de V para os reais, é A, tá bom? Associa um custo para cada arco, tá? Então A tracinho R. E aqui o R maior ou igual, então assim, o custo é um real não negativo, beleza? Então associa um custo não negativo a cada arco do grafo, G. Aí o que eu quero? Encontrar um ST caminho de custo mínimo, tá? Então o ST caminho é um caminho que começa em S e termina em T, beleza? E aqui eu estou dizendo para vocês que é a versão fácil do problema, tá? Que os custos são não negativos nos arcos. Bom, assim, pessoal, esse exemplo aqui, ó, o problema da mochila é um problema difícil. O problema do emparelhamento de peso máximo é um problema fácil. Tem algoritmo para resolver, tá? Eu só estou dando um exemplo fácil de vocês verem o modelo. Eu não estou dizendo que eu recomendo que vocês resolvam esse problema com programação inteira. Tá bom? Esse problema é fácil, tem algoritmo que resolve. Você não precisa usar a programação inteira. Aqui é a mesma coisa, o problema de ST caminho de custo mínimo, quando os custos são não negativos, o problema é fácil de resolver, tá bom? E eu estou apresentando um modelo para esse caso aqui, que o custo é não negativo, tá bom? Tá? Esse modelo é só para esse caso específico, custo não negativo. E esse caso específico é fácil, você não precisa de programação inteira para resolver. Mas vamos ver o exemplo aqui, ó. Então, de novo, eu vou definir variáveis. Vou definir uma variável xa, binária de novo, para todo o arco do grafo, tá bom? E qual que vai ser a interpretação? Se xa é igual a 1, então esse arco está no caminho. Se for x0, ele não está no caminho. Se o xa, né, daquele arco for 0, esse arco A não vai estar no caminho. O que eu quero aqui na minha função objetivo? Eu quero minimizar... Vou somar aqui para todo o arco, aí eu pego, se você escolher o arco, você vai somar o custo dele na função objetivo, né? Então eu quero minimizar o custo do caminho, tá? Então essa somatória aqui no fundo é o custo do caminho, né? Então eu quero um caminho de custo mínimo. Aí, ó, vamos olhar aqui, primeiro aqui embaixo, ó. Agora vamos voltar naquela definição, ó.
O que é o leque menos de um vértice V? São os arcos que entram em V. E o que é o leque mais de um vértice V? São os arcos que saem de V, beleza? Então o arco que entra é que a ponta final dele é naquele arco. Não, desculpa, naquele vértice. O arco que sai, a ponta inicial está nele e a ponta final está em outro, tá bom? Então, ó, se eu olhar no vértice de origem, que é o S, aí eu vou pegar todos os arcos que saem dele, eu preciso escolher exatamente um, tá? Então, ou seja, um caminho ele tem um arco saindo de S, né? Tenho que ter um arco saindo do S. E eu tenho que ter um arco chegando no T, tá? Então o T é o destino, né? Então eu vou pegar o leque menos do T, estou olhando no grafo lá, todos os arcos que entram no T, eu tenho que escolher exatamente um, tá bom? Então por isso que está igual a 1. Então beleza, eu tenho que escolher um arco entrando no T, um arco saindo do S. Agora, para todos os outros vértices, tá? Que não são, exceto, né, o S e o T, o que acontece? Eu vou olhar para os arcos que entram e para os arcos que saem, e isso tem que dar 0. Ou seja, se entrou um arco aqui, tem que sair um arco dali. Tá? Então, olhando os arcos que entraram, se entrou um, vai ter que sair um para dar 0. Se entrar 2, vai ter que sair 2. Se entrar 3, vai ter que sair 3. Certo? Agora, é claro que assim, né, no caminho, a gente não quer que repita vértice. Então, não era para entrar 2 arcos, né? Porque se entrar 2 arcos é porque você entrou, saiu, entrou de novo e saiu de novo. Né? Você não quer que isso aconteça. Né? Só que a gente não precisa. Você poderia colocar uma restrição assim, né? Leque para todos esses vértices aqui, exceto o S e o T, o leque somatório aqui do leque de entrada é menor ou igual a 1. Somatório do leque de saída, outra restrição, menor ou igual a 1 também. Poderia colocar isso. Só que não precisa. Tá? Por que não precisa? Porque os custos são não negativos. Tá? Então eu só vou pegar arco a mais se valesse a pena na função objetivo. Se eu tivesse arco com custo negativo, aí sim eu teria que colocar. Tá bom? É um bom exercício, eu já dei todo o spoiler, mas um bom exercício para vocês fazerem. Pensa na versão do problema com custo negativo e tenta fazer um modelo, tá bom? Depois, se quiser, você me mostra o teu modelo, eu vou te falar se ele está certo ou não está. Eu já dei aqui todo spoiler, mas tenta você pensar direitinho e fazer, tá bom? Então, o que vai acontecer? Ó? Eu não tenho nenhum grafo aqui, né? Deixa eu olhar aqui, ó. Vamos pegar um grafo aqui. Um desenho de um grafo. Grafo dirigido Paulo Feo. Então aqui, ó, imagina. Não vou nem tentar ampliar de novo para não passar vergonha de novo. Aí, tá bom. Ó, imagina que assim, ó. Então assim, ó, esse vértice aqui, ó. Você vai olhar o leque dele de entrada. É o arco de 1 para 3, o arco de 7 para 3. Esse é o leque de entrada. O leque de saída é o arco 3, 6, certo? Deixa eu pegar um outro, esse aqui é mais legal, o 4. Que aí o leque de entrada dele, ó, é o arco 0, 4, o arco 6, 4 e o arco 5, 4. Leque de saída, arco 4, 5, arco 7, 4. Então aqui eu estou falando que assim, ó, o somatório do leque de entrada tem que ser igual ao somatório do leque de saída. Então assim, se o meu caminho passa pelo 4, vai ter que entrar um arco e sair um arco. Então, tipo, o somatório desses, né, das variáveis associadas a esses arcos aqui de entrada, se der 1, o de saída vai ter que dar 1 também. Então significa que entrou 1 e saiu 1. Tá? Aí, vamos supor que a origem fosse o 5 e o término... Deixa eu pegar uma imagem de caminho, vai. Essa aqui, ó.
pegar daqui, ó. Então, ó, imagina que assim, ó, é um caminho de 0 a 6, ó, de 0 a 6, tá bom? Aí, ó, a tua restrição lá em cima do S, ela tá dizendo que tem que sair um arco do 0, tá? Então vamos supor que eu escolhi esse arco aqui, ó, 0, 2, tá? E aí ela também está dizendo que tem que entrar um arco no 6. Então vamos supor que eu escolhi esse aqui, ó. Eu entre aspas, tá? Porque, enfim, quem vai resolver isso aí é o solver lá, né? Então o solver, ele vai ter que satisfazer essa restrição de algum jeito. Vai ter que escolher um arco que sai do S e escolher um arco que sai do T, né? Então ele escolheu aqui, ó, o arco que sai do 0, esse aqui, o arco que sai que entra no 6, esse aqui. Aí, ó, uma vez que ele escolheu esse arco 0, 2, agora está entrando um arco no 2, né? Para satisfazer essa restrição aqui, ó, primeiro, ó, deu 1 aqui, ó, entrou um arco no 2, e aí então essa equação está dando 1, né? Escolhi um arco de entrada e não escolhi nenhum de saída, está dando 1, ela não está satisfeita. Eu vou ter que escolher algum arco de saída, certo? Então escolhi o 2 para o 7. Aí, uma vez que eu escolhi o 2 para o 7, agora essa equação não está mais satisfeita no 7, ó, porque o somatório de entrada dele está dando 1 e o de saída estava dando 0. Então eu vou ter que escolher um de saída. Aí vamos supor que eu escolhi esse aqui, ó. Aí de novo. Agora antes não estava satisfazendo do 3, né? Porque antes eu tinha escolhido um do 3 para o 6, só para satisfazer essa restrição aqui, né? Do que tem que entrar 1 no T, né? Aí o somatório aqui estava entrando 1 no T, estava saindo 1 do 3, né? Então esse arco, se eu tivesse escolhido o 3, 6, então estava saindo 1 do 3, então estava 1 aqui, ó. Então estava dando menos 1 nessa equação. Aí quando eu escolhi o arco 7 para o 3, aí ficou 1 desse lado, deu 0, certo? Entrou um arco também no 3. Aí agora ficou satisfeito para todo mundo. Então está saindo um arco do 0, está entrando um arco no 6, está entrando 1 e saindo 1 do 2, entrando 1 e saindo 2 do 3, entrando do 7, entrando 1 e saindo 1 do 3 e entrando 1 no 6, que é o T. Certo? Então, ou seja, isso aqui, pessoal, toda solução viável aqui, ó, com valores binários aqui nas variáveis, né? Todas que são viáveis, na verdade, assim, a solução ótima, ela vai ser um caminho mínimo, tá? Porque aqui tem um negócio meio chato que, assim, programação inteira também não é uma coisa tão assim, né? Você bate o olho e é óbvio de ver as coisas, e tem que prestar atenção com calma. Esse modelo aqui, como ele tem ele tem esse negócio aqui o que entra é igual ao que sai aqui, isso acaba permitindo alguns ciclos, né? Então, tipo, sei lá, por exemplo, se eu escolhesse, ó, fazer esse ciclo aqui, eu colocar o arco do 7 para o 5, do 5 para o 4, do 4 para o 7, aí o que aconteceu? No 5 ia ter um entrando, um saindo, no 4 ia ter um entrando, um saindo, no 0 ia ter 0 entrando, 0 saindo, no 7 ia ter 2 entrando e 2 saindo, né? Ou seja, isso ia ser uma solução viável desse modelo, tá? Só que isso não ia ser um caminho, porque tipo, ele está repetindo o vértice, isso não é caminho, tá? Ou seja, agora por que isso nunca ocorre numa solução ótima? Porque, quando eu fiz esse ciclo, eu estou colocando mais arcos na solução. E esses arcos, eles têm custo. A menos que o custo fosse 0, né? Se o custo de todos esses arcos fosse 0, aí eu poderia ter uma solução ótima com ciclo, tá? Mas aí eu conseguiria também extrair o ciclo da solução, né? Eu conseguiria falar, pega o ciclo de custo 0 e arranca da solução. Ainda assim ia sobrar o caminho lá, né? Tá bom? Agora, tendo custo positivo, aí você nunca vai fazer isso, né? Tá bom? Então, tipo, sabe, se você falar assim que os custos são positivos, uma solução ótima nunca vai ter ciclo. Se você falar que é não negativo, você pode até ter ciclo de custo 0 que você poderia arrancar, tá bom? Mas o chato aqui é que, solução viável, né? Isso aqui é uma solução viável. Então, mesmo que custasse caro dar essa volta aqui, ia ser uma solução viável, tá? Então, ou seja, nem toda solução viável desse modelo é uma solução viável do teu problema de caminho de custo mínimo, tá? Porque nem toda solução viável aqui é um caminho, tá?
Mas você poderia também, tipo, aquilo que eu falei, né? Tendo ciclos, você consegue extrair os ciclos da solução, tá bom? Então, idealmente, o que a gente quer, assim, toda solução viável do nosso modelo tem que ser uma solução viável do nosso problema, tá? Aqui a gente quase que tem isso, tá? Se você pegar uma solução viável na mão que tem um ciclo, você arranca o ciclo da solução, tá? E aí você vai arrancando todos os ciclos até ficar um caminho, tá? Então, ou seja, é meio chato né? Eu tô problematizando isso, mas não é. Na prática isso não é um problema, tá? Basta você eliminar os ciclos aí, tá bom? Beleza. Acabou. Tá bom, é isso, pessoal. Vimos aí uns primeiros exemplos, agora vocês já sabem modelar. Aí ao longo do semestre a gente vai treinando aí, fazer essas modelagens, tá bom? Abraços aí, pessoal. Boa semana para todo mundo, tá bom? Tchau, tchau.